Aí, ó, tá a temperatura aí. Vamos lá então. Entrei aqui no carro só pra gente configurar a temperatura, que nem sempre o que tá mostrando lá no Google é o que tá fazendo de verdade, né? Que tá fazendo onde a gente mora aqui. Ó, são 7h20 e eu vou começar agora. Tá aí 6 graus, a gente viu aí no carro. E bora lá, né? Não tem como fugir. Bora lá, começar, né? E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí, né, o sofrimento de fazer exercício, temperatura bem baixinha, né? Agora, querendo ou não, muito melhor é estar assim, ó, de dia. Tem locais que dá pra gente fazer corrida, caminhada, etc e tal, fazer atividade física aqui. Tem parques. Depois eu vou dar uma andada por diferentes parques aí, acho que é legal um dia mostrar, digamos assim, a estrutura que a gente tem aqui na cidade, né? E também digamos assim, né, nas cidades em volta, porque tem locais que assim, já não são mais L'Aquila, são outras denominações, mas é perto, tipo assim, de carro é pertinho. Mas o legal é o seguinte, né? A gente acostuma. Então, por exemplo, falar assim, por exemplo, agora tá de dia, tá 5 graus, deixa eu até ver, sempre o meu termômetro aqui é o carro, né? Ó, 5,5 graus, né? Eu confio mais do que Google. Tipo assim, a gente olha no celular, no computador, geralmente tá uma medida lá que nem sempre é aquilo que tá onde a gente tá. Às vezes tá mais frio, às vezes tá um pouco mais quente, mas aqui, ó, 5,5, vou correr agora. Correr assim, mais caminhar do que correr, eu não tô ainda em ritmo de correr. Mentira, que eu melhorei bastante, eu tava muito ruim, tava péssima essa minha situação. Mas pelo menos é o seguinte, é melhor do que à noite. Então no inverno é muito complicado correr à noite. E agora eu prefiro correr à noite pelo quê? Pela privacidade, é muito mais tranquilo, assim, não tem muitos olhos te vendo, eu acho que é mais tranquilo, ainda mais que eu gosto de correr nos prédios lá perto de casa, eu prefiro do que aqui na rua. Então assim, hoje eu tô fugindo um pouco do tradicional, por quê? Porque eu vou passando no supermercado, então eu sempre aproveitei e falei, não, vou dar uma mudada aqui, até para mudar o tipo de elevação, de terreno, é diferente, querendo ou não, é completamente diferente. A gente corre lá nos prédios perto de casa, querendo ou não, é aquele lance de desce, sobe, então você fica assim, entre o AB, digamos assim, né, entre o AB e o C, eu fico oscilando, né, entre uma subida e uma descida a todo momento, que digamos assim, é um trecho curto de subida e descida, mas assim, não tem um trecho plano, não tem, é completamente diferente, né? E aí, querendo ou não, por exemplo, no parque parque que tem mais perto de casa, ele já tem um trecho já lá, uma descida que é muito íngreme, que já é muito pesada, então assim, para fazer como caminhada, como corrida, já complica um pouco. Na rua já é bem mais fácil, porque é praticamente tudo plano, então os locais que eu falo assim, que eu indicaria para caminhar, para correr, então plano. Mas assim, é adaptar, é aquela história. Eu acho que o frio incomoda muito menos do que o calor. A hora que começar a esquentar vai ficando mais difícil, aí eu vou sempre fazendo o quê? Levando meu treino para mais tarde da noite. Mas são coisas que assim, isso são coisas que eu achei que eu ia ter dificuldade e eu acho que a gente adapta muito mais fácil. Eu acho que é muito mais difícil adaptar com a forma de alimentar, mais difícil acostumar com a forma de comunicar, né? Mesmo se a gente pensar dentro do nosso, né, assim, né, da nossa casa, pensar assim, né, estando no Brasil, né, de uma região para outra às vezes já é complicado, já muda, né, de uma cidade para outra já muda o jeito de falar, a maneira que as pessoas se comunicam, às vezes alguma coisa ali muda que você fala, peraí, deixa eu ver, acho que eu não entendi direito o que essa pessoa está querendo me dizer. Tem muito aquela coisa de ler nas entrelinhas, então assim, isso, digamos assim, pelo menos para mim, às vezes é difícil pegar, tipo assim, a pessoa tá me falando isso, mas o que ela quer me dizer no fundo? Então assim, não sei, é complicado. Então assim, eu acho que é uma leitura que, você estando ainda fora do seu país, você estando numa cultura diferente, aí fica mais complicado ainda. Mas assim, a questão do clima me surpreendeu muito. Eu achei que eu ia ter mais dificuldade para adaptar. Mas moral da história, se não estando a pé, eu acho que complica muito também a questão de frio, é estar a pé, depender de transporte público, ficar em pé em local que não tem luz, digamos assim, né, luz solar, né, não tem luz do sol, porque ajuda a manter a gente mais quente. Mas você está num lugar que sombra o tempo inteiro, no freio, esperando ali no transporte público, aí é sofrido. Agora, se você tiver a condição de chegar em qualquer país que seja, você tem condição de ter um carro,
A gente, a princípio, locou durante vários meses carro, porque não dava para ficar sempre em função da gente ter filho. Mas o carro dá um conforto muito grande. É uma despesa grande, mas também é uma despesa, querendo ou não, é uma despesa grande. Assim, tem coisas que são mais baratas, mas tem coisas que são bem mais caras que no Brasil. Mas dá um conforto que é muito grande. E se encontrar a própria casa, escolher a casa corretamente é muito importante. Essa história assim é muito complicado. E complicado também é o seguinte: vou fazer o contrato de 1 ano, fazer o contrato de 4 anos, sempre dá aquele medo de, por exemplo, fazer um contrato muito longo, você não gostar da casa e poxa vida, agora o que eu faço? Então, assim, acertar o local de morar é essencial, porque ele vai trabalhar, vai influenciar diretamente nessa questão do conforto. Então, por que eu falo que o clima não me atrapalhou tanto? Ou eu estou em casa, ou eu estou no carro, ou então eu estou no local fechado. Então, assim, esses períodos em locais abertos são muito poucos. Em uma atividade física, nessas condições. Então, assim, eu acho que tudo a gente adapta. Agora, o difícil mesmo é o contato com as pessoas que a gente deixou lá, com a família, né, com os pais. Isso aí que eu acho que é o que dói mais. Isso aí é talvez o mais complicado. Depois seria realmente adaptar com a cultura local, com a maneira que as pessoas conversam, falam. Às vezes eu tenho dificuldade de ouvir, de entender, de ouvir realmente. Não é simplesmente entender, não é simplesmente entender quais são as palavras da frase, mas assim, ouvir realmente. Tem gente que fala meio pra dentro, com sotaque, e aí você não entende, você fala, poxa vida, não tô entendendo nada. Eu acho que depois vem a alimentação e talvez depois aí vem o clima e outras coisas mais. Mas assim, me surpreendeu muito. Ressalva, né? Por exemplo, a gente não está numa região de litoral, então a umidade aqui é bem menor. Eu acho aqui um clima bem mais seco, que é muito mais parecido com o que eu estava acostumado no Brasil, né? Então, assim, é variável. Talvez alguém que viesse, por exemplo, de um litoral no Brasil, viesse morar aqui e achar terrível. Falando, ó, um monte de montanha, seco e, tipo assim, é bem diferente. Então, não há como negar. Mas é isso aí, pessoal. Depois eu vou fazer alguns vídeos mais específicos sobre moradia. Eu vou voltar a fazer os vídeos aí do supermercado. Enfim, quero dar uma variada. Falar sobre também um pouquinho de documentação. Na verdade, não sei. Enfim, depois a gente... Novidades no canal aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.